Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante no tempo, para conhecer uma das figuras mais intrigantes e importantes das Escrituras, João o Batista. Quem foi esse homem que vivia no deserto, vestia pele de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre? Por que a sua mensagem ecoou tão poderosamente, preparando o caminho para o próprio Jesus Cristo? Fiquem comigo até o final, para desvendar a história completa deste profeta extraordinário, cuja vida e missão mudaram o curso da história. Para entender João, precisamos voltar ao seu nascimento milagroso. Seus pais, Zacarias e Isabel, já eram idosos e não tinham filhos. Zacarias era um sacerdote que servia no templo de Jerusalém. Um dia, enquanto cumpria seus deveres, o anjo Gabriel apareceu para ele com uma notícia que mudaria tudo. Gabriel anunciou que Isabel, sua esposa, conceberia e daria à luz um filho, e que ele deveria se chamar João. O anjo disse que João seria grande diante do Senhor, cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, e que ele teria a missão de preparar o povo para a vinda do Messias. Zacarias, chocado com a notícia, duvidou. Como isso poderia acontecer, sendo ele e sua esposa tão velhos? Por causa de sua incredulidade, o anjo o deixou mudo, e ele só recuperaria a fala quando a promessa se cumprisse. E assim aconteceu. Isabel engravidou, e no tempo certo, deu à luz um menino. No 8º dia, na cerimônia de circuncisão, a família queria nomeá-lo Zacarias, em homenagem ao pai. Mas Isabel, inspirada, insistiu: não, ele se chamará João. Todos ficaram surpresos. Para confirmar, perguntaram a Zacarias, que ainda estava mudo. Ele pediu uma tabuinha e escreveu: seu nome é João. Naquele exato momento sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus, profetizando sobre a missão grandiosa de seu filho. A infância e a juventude de João são um mistério, mas o Evangelho de Lucas nos diz que o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que se manifestou a Israel. Essa vida no deserto não era um mero exílio, mas um período intenso de preparação espiritual. Longe das distrações da sociedade, João se dedicava à oração e à comunhão com Deus, forjando um caráter austero e uma fé inabalável. Sua aparência era marcante e lembrava a pó do profeta Elias, com roupas de pelo de camelo e um cinto de couro. Sua dieta, composta por gafanhotos e mel silvestre, reforçava seu estilo de vida simples e sua total dependência de Deus. Quando chegou o tempo determinado por Deus, João iniciou seu ministério público nas margens do Rio Jordão. Sua mensagem era direta, poderosa e urgente: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ele não era um pregador de palavras suaves. João confrontava o pecado de forma contundente, chamando a todos, desde o cidadão comum até os líderes religiosos e soldados, menos a uma mudança genuína de coração. Ele denunciava a hipocrisia dos fariseus e saduceus, chamando-os de raça de víboras e advertindo que a descendência de Abraão não era a garantia de salvação. A verdadeira fé, segundo João, precisava ser demonstrada por frutos dignos de arrependimento. A mensagem de João ressoou profundamente no coração do povo. Multidões vinham de Jerusalém, de toda a Judeia e das regiões vizinhas para ouvi-lo e serem batizadas por ele no Rio Jordão. Esse batismo era um ato simbólico poderoso. Ao mergulhar nas águas, as pessoas confessavam seus pecados e declaravam publicamente seu desejo de começar uma vida nova, purificada, em preparação para a chegada do Messias. O ministério de João foi um verdadeiro avivamento espiritual, despertando uma nação que ansiava pela intervenção de Deus. A popularidade de João era tão grande que muitos se perguntavam se ele não seria o próprio Cristo. Mas João foi enfático e humilde ao esclarecer seu papel. Ele dizia: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu,
de quem não sou digno nem de levar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João sabia que sua missão era ser a voz que clama no deserto, o precursor, aquele que aponta para o Cordeiro de Deus. E então, o momento mais importante de seu ministério chegou. Um dia, enquanto batizava, o próprio Jesus veio da Galileia para ser batizado por ele. João, reconhecendo a santidade e a superioridade de Jesus, hesitou. Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Ele perguntou. Mas Jesus respondeu: deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. João consentiu. E quando Jesus saiu da água, os céus se abriram. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. E uma voz do céu declarou: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Naquele momento, a missão de João atingiu seu clímax. Ele havia apresentado oficialmente o Messias ao mundo. A partir daquele ponto, o ministério de João começou a diminuir, enquanto o de Jesus crescia, exatamente como João havia profetizado. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa humildade é uma das marcas mais admiráveis de seu caráter. Ele não buscou glória para si mesmo, mas cumpriu seu propósito com fidelidade, alegrando-se em ver o noivo, Cristo, receber a noiva, que é o povo de Deus. No entanto, a coragem de João em denunciar o pecado não se limitava às multidões. Ele ousou confrontar o próprio governante da Galileia, Herodes Antipas. João o repreendia publicamente por ter se casado com Herodias, a esposa de seu irmão Filipe, um ato que a lei judaica considerava adultério. Herodias, furiosa e humilhada, guardou um profundo rancor contra o profeta. Pressionado, Herodes mandou prender João e o lançou na prisão. Embora Herodes, no fundo, respeitasse e até temesse João, sabendo que ele era um homem justo, a influência de Herodias era mais forte. Mesmo na prisão, a fé de João foi testada. Ele ouvia sobre os milagres de Jesus, mas talvez esperasse uma revolução mais imediata. Em momento de dúvida, ele enviou seus discípulos para perguntar a Jesus: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Jesus, com compaixão, não o repreendeu. Em vez disso, respondeu: vão e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Era a confirmação de que as profecias messiânicas estavam se cumprindo nele. Depois que os discípulos de João partiram, Jesus fez um dos maiores elogios já registrados. Digo a vocês que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. O fim trágico de João Batista chegou durante uma festa de aniversário de Herodes. Em meio à celebração, a filha de Herodias, Salomé, dançou para o rei e seus convidados, agradando-o imensamente. Em um impulso, Herodes fez um juramento: peça-me o que quiser, e eu lhe darei até metade do meu reino. Instigada por sua mãe, vingativa, a jovem fez um pedido terrível: quero que me deis agora mesmo, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou profundamente angustiado. Ele não queria matar João, mas por causa de seu juramento precipitado e do medo de parecer fraco diante de seus convidados, cedeu. Ele enviou um carrasco à prisão com a ordem macabra. Pouco tempo depois, a cabeça de João foi trazida em um prato e entregue à jovem, que a levou para sua mãe. Assim terminou a vida terrena do último e maior dos profetas do Antigo Testamento. Um homem cuja fidelidade a Deus lhe custou a própria vida. A história de João Batista é uma lição poderosa sobre propósito, humildade e coragem. Ele entendeu perfeitamente sua missão: não ser o centro das atenções, mas preparar o caminho para Cristo. Sua vida austera, sua mensagem de arrependimento e sua coragem inabalável diante dos poderosos servem de inspiração para todos nós. Ele é o exemplo máximo daquele que vive, não para si mesmo, mas para apontar outros para a luz
para Jesus Cristo. Sua voz ainda ecoa através dos séculos, nos chamando a examinar nossos corações e a preparar o caminho do Senhor em nossas próprias vidas. E aí, gostaram de conhecer mais a fundo a história deste personagem incrível? A vida de João Batista nos ensina que a verdadeira grandeza não está na fama ou no poder, mas na fidelidade à missão que Deus nos confia. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando as histórias fascinantes da Bíblia, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.